Sabe, tá rolando uma coisa bem curiosa, quase silenciosa, no mundo dos computadores. Milhões de pessoas estão fazendo uma escolha que parecia impensável há alguns anos. Elas estão abandonando o Windows. E a gente vai entender direitinho o porquê desse êxodo. Para ter uma ideia da dimensão disso, olha só esse número: 2 milhões. Em apenas 3 meses, um único sistema operacional baseado em Linux, o Zorin OS, teve 2 milhões de downloads. Para um sistema que muita gente nem conhecia, esse número é um baita sinal de que alguma coisa grande está mudando. E o mais impressionante de onde essa gente toda está vindo. Dá uma olhada, mais de 75%. Ou seja, mais de 1,5 milhão de pessoas saíram direto do Windows. Não é gente só curiosa, não. É uma migração de verdade. Gente pulando fora do barco da Microsoft. Então, a pergunta que não quer calar é: por quê? O que está levando tantos usuários que passaram a vida inteira no Windows a procurar outra coisa? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. A primeira peça desse quebra-cabeça é um prazo, uma data de validade que a própria Microsoft colocou. É o fator que está literalmente empurrando milhões de pessoas para fora de casa. Quer elas queiram, quer não. É que o relógio está correndo. Em outubro de 2025, o suporte para o Windows 10 acaba oficialmente. Isso significa que milhões de computadores simplesmente vão parar de receber atualizações de segurança. Na prática, é como deixar a porta de casa aberta, sabe? Vira um alvo muito fácil para qualquer tipo de ataque. Aí você pensa: tranquilo, é só atualizar para o Windows 11, certo? Pois é, parecia o caminho mais lógico. Mas muita gente descobriu que essa estrada estava, na verdade, bloqueada. O que acontece é que o Windows 11 veio com umas exigências de hardware bem rígidas. Coisas como esse tal de chip TPM 2.0, por exemplo, simplesmente não existem em milhões de computadores que, fora isso, funcionam perfeitamente, especialmente os que foram feitos antes de 2017. Ou seja, a porta da atualização foi fechada na cara de muita gente. E o que é esse tal de TPM? Pensa nele como um segurança na porta do seu computador. Ele é bom para impedir a entrada de vírus, mas ele também dá ao dono do sistema, no caso a Microsoft, o poder de decidir o que pode ou não entrar. E aí fica a questão, né? Quem deveria ter o controle final sobre o nosso próprio computador? E o resultado dessa aposentadoria forçada é bem assustador. As estimativas mostram que essa exigência do Windows 11 pode gerar quase 500 milhões de quilos de lixo eletrônico. Para se ter uma ideia, isso é o mesmo que jogar fora mais de 300 mil carros. É lixo demais. Ok, então se o fim do Windows 10 foi o que empurrou as pessoas para fora, o que está puxando elas para alternativas como o Linux? Vamos ver agora os motivos mais práticos, aqueles que a gente sente no dia a dia. Por quê? Vamos combinar. Por que gastar uma grana num PC novo se o seu ainda funciona super bem? Mudar para o Linux acaba sendo um jeito de lutar contra essa ideia de que tudo é descartável, de dar mais uns bons anos de vida para o seu equipamento e, de quebra, ajudar o planeta. E a diferença é gritante. Enquanto o Windows 11 diz que um computador é obsoleto, sistemas como o Zorin OS chegam e falam: não, ele está ótimo, e garantem atualizações de segurança para esse mesmo computador até 2029, às vezes até mais. É basicamente dar uma vida nova para um equipamento que tinha sido condenado. Mas deve ser super difícil de aprender a usar, né? Então, hoje em dia, não mais. Muitos desses sistemas são feitos pensando exatamente em quem vem do Windows. A aparência é parecida, existem ferramentas para rodar seus programas antigos e, ainda por cima, tem um universo de programas excelentes e de graça à disposição. Mas essa migração toda não é só sobre praticidade ou dinheiro. Ela toca num ponto mais fundo, quase filosófico, sobre a nossa relação com a tecnologia. É uma discussão sobre liberdade e controle. Olha só a diferença de filosofia. De um lado, você tem um sistema que te obriga a ter uma conta online, que impõe o hardware que você pode usar e que cada vez mais tem recursos que monitoram o que você faz. Do outro, um modelo que não te exige nada disso. O hardware é o que você escolher e o controle? Bom, o controle é todo seu. Usar Linux é, em essência, sair de um ecossistema fechado, de um jardim murado. Significa não ser empurrado para usar um serviço específico, poder escolher o navegador que quiser sem ser incomodado e, principalmente, ter a liberdade de mexer e personalizar cada cantinho do seu sistema sem ninguém vigiando. E o pessoal do Linux Professional Institute resume isso de um jeito perfeito. Quando se usa Linux, a computação está sob seu controle. Não há barreiras para o seu crescimento e exploração. É a ideia de uma computação sem amarra, sabe?
Certo. Então, o que tudo isso significa para o futuro? Como é que a gente deve interpretar essa tendência que está crescendo cada vez mais no mundo dos computadores? O que a gente está vendo aqui é muito mais do que só uma briga de sistemas operacionais. É um sintoma, um sinal de uma conversa muito maior sobre o que a gente valoriza na nossa vida digital. No fim das contas, essa tendência mostra uma mudança de prioridades. Mostra a força do software de código aberto, uma rejeição a essa cultura do desperdício e, talvez o mais importante, uma reafirmação de que os aparelhos que a gente compra deveriam estar de verdade sob o nosso controle. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, que é o coração de todo esse movimento. Quando um programa fica velho, o aparelho que a gente usa, que ainda funciona perfeitamente, também deveria ser condenado a virar lixo?